Em média, a cada rodada, apenas 5 times conseguem segurar o SG. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, passar os melhores SGs para a rodada 9 do Cartola FC 2023. Além disso, vou montar 2 times para vocês mitarem no Cartola Express. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal eu sempre encontro muito conteúdo sobre o Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 9 aí do Cartola, né? Eu vou analisar os confrontos aqui com vocês, passar os melhores SGs, lembrando que a gente tem que fazer aquela análise focada nos dados, né? E depois eu vou montar 2 times para vocês mitarem no Cartola Express, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar um pouquinho dos confrontos, né? E a gente faz a análise e depois passa os times com melhores chances de SG, né? Então vamos lá. Os melhores SGs para a rodada, os confrontos aí que a gente tem, a gente começa com Fortaleza e Bahia. É o primeiro jogo que abre a rodada, então a gente vai ter a nossa live aí também. Amanhã a gente dá mais detalhes sobre a live, deve ser às 2h30. Primeiro jogo a gente vai ter a escalação desses times. Antes de fazer a análise dos confrontos, quero mostrar para vocês uma coisa que eu estou sempre fazendo e está ajudando muito, que é o guia da rodada, né? O dossiê, o guia da mitada aí que o pessoal vem falando. A gente faz a análise dos confrontos, passa os melhores SGs, pega o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, enfim, bastante conteúdo aqui para vocês, acho que é bem interessante. Inclusive, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, né? Para vocês terem acesso a esse conteúdo. Vou deixar o link do grupo no WhatsApp aqui nos comentários, né? Para vocês entrarem lá. E ajuda muito vocês se inscreverem no canal, né? Bom, esse daqui, esse guia que eu faço, é o que eu me baseio para falar o que eu vou falar aqui dos confrontos, né? Vamos lá. Primeiro confronto, Fortaleza e Bahia. Acho que é um primeiro confronto que a gente já tem que pensar no SG do Fortaleza aqui. Fortaleza aqui é a melhor defesa do Brasileirão. É um time muito forte em casa, né? Se pensar os últimos 2 jogos do Fortaleza em casa, ganhou do Palmeiras de 1-0, ganhou do Vasco de 2-0, tinha ganhado do São Lourenço antes, né? Então é um time muito forte jogando lá em Fortaleza. E o Bahia, nos últimos 3 jogos fora, perdeu os 3 e não fez gol. Então, Fortaleza é um ótimo SG pra gente pensar na rodada. O Clássico Mineiro aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro, vai ser um confronto tenso, tá? Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, ele tem 3 derrotas, 2 derrotas, as 2 por 1-0, e 3 empates por 1-1. Então é um time que tá com dificuldade de fazer gols. O Atlético Mineiro vinha numa crescente boa, né? Vinha de 5 jogos de vitória, aí empatou com o Palmeiras e foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, um jogo muito abaixo, né? Então, e o Atlético Mineiro tem vários desfalques para a rodada, né? O Pavão não joga, Zarate não joga. Eu acho que é um confronto equilibrado, difícil de apontar favoritismo, e eu acho difícil de apontar um SG aqui nesse jogo, tá? A gente tem Atlético Paranaense e Botafogo. Também acho que é um confronto que a gente não tem que pensar no SG, é um confronto mais para gols, tá? Então, pode pensar no Vitor Roque, no Tiquinho Soares, né? Lembrando, na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense acabou de eliminar o Botafogo, e muito por causa do primeiro jogo, justamente na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ganhou de 3-2 do Botafogo, né? O Botafogo é o segundo melhor ataque da competição, aí 16 gols marcados. Atlético Paranaense muito forte em casa, então um jogo para gols, tá? Temos América Mineiro e Corinthians. Corinthians vem renascendo aí, né? Fez 2 jogos muito bons, ganhou de 2 adversários difíceis, né? Fluminense 2-0, Galo 2-0, eliminou o Galo, né? Passou aí nos pênaltis, então o Corinthians vem se reequilibrando. Precisa ver se vai manter esse mesmo desempenho jogando fora de casa, né? Ao longo da temporada, o Corinthians vem sendo um time muito forte em casa, teve uma certa instabilidade na Libertadores, mas se recuperou e está sendo forte de novo em casa. Mas fora, por exemplo, é o pior time visitante do Brasileirão, um time que tem menos de 25% de aproveitamento jogando fora de casa, enfrenta o América Mineiro, que vem sendo um adversário frágil no Brasileirão, né? Vice-lanterna aí da competição. Então, eu acho que o Corinthians é favorito. Não apostaria no SG aqui, acho que é mais um jogo para gols mesmo. E vamos ver se o Corinthians realmente confirma esse bom momento que ele vem retomando, né? Temos Santos Internacional. Aqui sim a gente tem uma boa chance de SG para o Santos, tá? O Santos jogando em casa é um time que nos últimos 3 jogos em casa vem de 3 SGs. O Internacional nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, apesar do bom retrospecto aí nos últimos jogos, né, 3 vitórias, é um time que fora vem de 1 vitória e 4 derrotas, em 3 desses jogos não marcou gol, então boa chance de SG para o Santos, tá? Fluminense e Bragantino aqui, um jogo mais ousado pensando no SG, o Fluminense não vive um bom momento, né, são 4 jogos sem fazer gol, 4 jogos sem vencer, né, e o Bragantino vem se recuperando muito no campeonato, fazendo bons jogos, vem de 7 jogos sem perder o Bragantino, então difícil pensar no SG do Fluminense. Grêmio e São Paulo, um jogo que eu acho que tem chance de SG para os 2 lados, tá? O Grêmio é um time que nos últimos jogos vem sendo forte defensivamente. Renato vem implantando um sistema com 3 zagueiros, né?
não tomou um gol só do Atlético Paranaense, segurou o SG contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e se classificou, tomou só um gol do Internacional quando o jogo já estava decidido, então vem se recuperando, e o São Paulo, nos últimos 5 jogos fora, só tomou aquele gol de pênalti do Corinthians, tá? Então, São Paulo vem jogando muito bem fora de casa defensivamente. A gente tem o confronto do maior favorito da rodada, né? Por que é o maior favorito? Palmeiras jogando em casa, 4 vitórias e um empate, único time no Brasileirão que ainda não perdeu. O Curitiba, por outro lado, é o único time do Brasileirão que ainda não venceu. Então, claro que o Palmeiras é muito favorito para a rodada, tá? Só um detalhe para vocês tomarem cuidado, o Palmeiras, nos últimos 5 jogos em casa, apenas em um segurou o SG contra o Fortaleza, tá? Nos outros tomou gol do Bragantino, do Corinthians, do Cerro Porteño, do Grêmio, né? Então, e o Curitiba nos últimos 6 jogos não teve nenhuma vitória, mas em todos marcou gol. Então, tomar cuidado. A gente tem Goiás e Cuiabá, acho que pode ser um SG legal aqui pro Goiás, tá? O Cuiabá vem sendo um adversário chato fora de casa, mas o Goiás jogando lá na Serrinha são 4 vitórias e uma derrota só. Eles se enfrentaram na semifinal da Copa Verde, né? Foi uma vitória do Goiás jogando em casa e uma vitória do Cuiabá jogando em casa dele, né? Então, pode ser um SG legal. Finalmente, Vasco e Flamengo, tem que esperar o jogo da Copa do Brasil. O Vasco vem num retrospecto muito ruim, 6 jogos sem vencer, e o Flamengo, apesar do pessoal pensar na má fase aí, o Flamengo vem de 6 jogos que não perde, tá? São 3 vitórias e 3 empates. Claro, tem alguns jogos de empate aí duro aí contra o Nublense, né? Contra o Cruzeiro em casa, mas se passar na Copa do Brasil, acho que pode juntar uma confiança e vir forte pro clássico, né? Bom, resumindo aqui, melhores SGs para a rodada. Os 2 melhores, Fortaleza e Palmeiras, correndo um pouco mais por fora o Santos, e aí bem mais ousados, Goiás, Fluminense, e acho que o confronto aqui, Grêmio e São Paulo, pode ser legal para SG, tá? Então, esse é o resumão aí. A gente tem no dossiê lá que eu falei para vocês isso daí. Quero que vocês deixem no comentário quem vocês pensam que são os melhores SGs para a rodada. E eu acho que a gente está em linha aqui com o Gato Mestre, né? Ele apontou os 3 melhores SGs. Então, em Palmeiras, Fortaleza e Santos, acho que é mais tranquilo de apontar esses. Os times com maiores chances de gol, né, que eu costumo falar dos melhores ataques, Palmeiras e Fortaleza para a rodada, acho mais difícil de fugir disso. Pode ser que o Flamengo também tenha um potencial ofensivo legal para a rodada. O jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo, tá? Bom, tendo em vista tudo isso, vamos falar aqui do Cartola Express. Bom, aqui tá na página do Cartola. Para quem gosta mais do Cartola, não liga tanto para o Cartola Express, amanhã a gente tem um vídeo de dicas por posição. Na segunda-feira eu fiz o esboço do time para a rodada, tá? Amanhã a gente vai atualizar, então vou deixar o card aqui para vocês conferirem o vídeo que a gente já fez. Reforçando de novo, vocês se inscreverem no canal, né? Para não perder o vídeo de amanhã que a gente atualiza esse time. E também pedir o like de vocês, que ajuda demais, tá? Então agora vamos para os times do Cartola Express. Para quem não conhece o Cartola Express, liga de tiro curto sempre, né? Vou deixar aqui também um card explicando como é que joga o Cartola Express, para quem não sabe como é que joga. A gente tem as ligas aqui que valem dinheiro, tem as ligas gratuitas também, só para você brincar, aprender como é que joga, tá? Então, bastante coisa aqui que a gente explica no vídeo, tá? Mas vamos para os times, tá? Que é para quem já está mais focado em quem já joga liga de tiro curto e liga do Cartola Express. Vamos lá. Eu montei 2 times, focando em 2 defesas e nenhuma é do Palmeiras. Por que eu não foquei em nenhuma defesa do Palmeiras? Eu acho que pode ter essa zicada, como eu falei, o Curitiba vem fazendo gols, o Palmeiras vem não conseguindo segurar o SG em alguns jogos, e todo mundo vai escalar a zaga do Palmeiras. Então, liga de tiro curto é muito importante você se diferenciar, porque você não ganha se você escalar igual todo mundo, tá? Então, eu foquei em 2 defesas, são a do Santos e a do Fortaleza. Então, vamos lá. Nesse primeiro time, escalei a defesa do Santos, inclusive eu mudei um pouco minha estratégia, né? Eu vim escalando 3 defensores e 4 meias. Mas eu fiz um estudo, os meias vêm fazendo em média 3 pontos. Como eu não achei 4 meias, assim, com muito potencial para a rodada, que eu vejo com muito potencial, eu prefiro focar em 4 defensores, porque se segurar o SG, já são 5 pontos, tá? Então, defesa do Santos aqui, são jogadores que desarmam muito, né? Joaquim, Lucas Pires, Gabriel Inocente, então é bem interessante isso. E aí do meio pra frente, ataque do Palmeiras aqui, Arthur e Rony, tá? Como eu disse, Palmeiras e Fortaleza são os times com maior potencial ofensivo para a rodada. Vocês vão ver que no outro time, um pouquinho em outras peças ofensivas do Palmeiras, o Arthur acho que é o melhor jogador para a rodada mesmo. É um cara que vem mantendo uma regularidade muito boa, de média básica também. Nos últimos 8 jogos que ele fez, né? Os últimos 8 jogos do Brasileirão, em 6 ele passou de 6 pontos, então, além do potencial ofensivo, muito bom o Arthur para a rodada. Só uma apostinha aqui no Rony Rústico, né? Vamos ver se agora sai o golzinho de bicicleta dele que foi anulado aí contra o Galo, né? E dobrei 2 jogadores do Fortaleza. Eu dobrei os que eu vejo com maior potencial aí, que são Caleb e Thiago Galhardo. Galhardo foi muito bem contra o Palmeiras, aí várias finalizações, né, na Copa do Brasil, e o Caleb foi muito bem no jogo do Brasileirão contra o Vasco, né?
Se o Caleb não jogar, ele tá nulo aqui, entra o Pikachu, tá? A gente vai ter a escalação, a gente coloca. E eu fechei com um time que eu gosto muito de escalar, que é o Fluminense. Tem sempre um potencial ofensivo legal o Fluminense, tá? E são dois meses que tem jogado muito bem no Cartola, né? O Lima, por exemplo, contra o Corinthians fez 7,70, então é um jogador muito legal pra Cartola. Coloquei ele. E o Ganso, que é o jogador que vem mais participando de gol nesse meio de campo do Fluminense, né? Acho que era até válido um Arias aqui também. Bom, esse é um time que eu escalei. O outro time, como eu falei, eu foquei na zaga do Fortaleza, tá? Então, João Ricardo, Brits, Bruno Pacheco, Ting e Titi. Bem legal também que são vários jogadores com bastante potencial ofensivo, né? O Titi e o Brits na bola aérea, o Ting e o Bruno Pacheco nas assistências, aí vem muito bem. Então, é bem interessante essas duas defesas para vocês fecharem. Na parte ofensiva, o que eu fiz? Coloquei Gabriel Menino e Dudu para cercar realmente o Palmeiras. Se sair gol, a gente tem que ter participação em gol do Palmeiras. E aqui eu não fui no Fortaleza porque eu não vinha outras peças com tanto potencial assim, né? O que eu fiz? Eu coloquei do Corinthians aqui. Como eu falei, acho que o Corinthians tem um grande potencial ofensivo para a rodada, tá? O Roger Guedes é o melhor jogador aí do Cartola, né? É a melhor média. Passou o Hulk aí, inclusive. E jogou muito a Copa do Brasil. É o principal jogador desse Corinthians aí. Inclusive, eu acho que ele tá jogando melhor que o Renato Augusto de pegar a temporada aí. Então, o Calvo da Fiel é muito legal ter no time aqui. E fiz a dobradinha com o Watson, acho que é uma aposta, né? E o Watson vem gerando bastante scout aí. Se firmou na titularidade, vem finalizando bastante, desarmando, sofrendo falta. Interessante. E eu fiz uma dobra do Flamengo. Acho que se o Arrascaeta for pro jogo, tem que estar no time. É um cara muito seguro no meio de campo que vem sendo instável, né? E coloquei o Gabigol aqui mais ousado. Ele costuma ir bem nos clássicos. Como eu falei, a gente tem que olhar esse jogo da Copa do Brasil que a gente vai ter hoje. Se o Flamengo perder, for eliminado, a gente talvez faça algumas mudanças nesse time de tiro curto. Lembrando que a gente coloca esse time de tiro curto lá no nosso dossiê e monta uma live também, né? Se você tirar os jogadores do Flamengo aqui, ou não quer que o Corinthians fique fora de casa tá mal, o que você indicaria? Eu acho que é interessante focar no confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense. Por exemplo, colocar um Vitor Roque e Tiquinho, acho que é um jogo de gols. Alguém vai marcar aí, né? No meio de campo, um Eduardo e Vitor Bueno, ou então pensar em uma outra peça do Fortaleza, talvez um Caio Alexandre, enfim. Tem outras possibilidades. Lembrando que amanhã, no vídeo de dicas por posição, eu passo várias dicas, cada posição eu dou uma analisada bem grande, assim, nos scouts, tudo. Eu acho que é bem interessante, mesmo para quem joga Liga Tiro Curto, acompanhar o vídeo de amanhã, tá? Mas era isso. Para finalizar o vídeo, o Cartola Express lançou uma liga aí, que é Liga do Melhor do Domingo. É muito simples. Você tem que escolher o melhor jogador da rodada. Uma missão difícil, né? Porque é difícil você acertar quem vai ser o melhor jogador. Como eu adiantei para vocês aqui, eu gosto muito do Arthur, tá? Palmeiras, se eu falei que é o time mais favorito, o maior potencial de gols, vem tendo um SG aí mais ousado, assim, né? Não vem segurando tantos, mas ofensivamente vem marcando muitos gols sempre, enfrenta o Curitiba, que é uma zaga horrorosa. Então, o Arthur é um ótimo nome aqui. Regularidade dele também fala por si, então vamos colocar Arthur, vamos ver como é que é essa liga aí, né? Como é que funciona. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like que ajuda demais aqui a crescer o canal. E é isso. Vamos para a próxima rodada aí, vamos para a mitada. Tamo junto, falou!